E aí, gente, beleza? Eu sou o Caio, professor de Sociologia, e hoje a nossa discussão vai ser sobre senso crítico e senso comum, né? Como essas duas coisas que são elementares para a Sociologia vão direcionar o nosso estudo aqui. E a gente não está falando isso só porque existe uma ideia que a gente deve combater o senso comum e colocar o senso crítico, mas é porque é alguma coisa que principalmente o Enem está pedindo de você, né? O Enem pede a habilidade 15, que é analisar a sociedade de uma maneira histórica, de uma maneira econômica, de uma maneira através da geografia, ou seja, do espaço e de toda a sociedade, né? Você tem que apresentar uma análise crítica. Bom, e para a gente conseguir desenvolver, não é fácil, né, desenvolver o senso crítico. A gente vai desenvolver já pensando nesses termos. Então eu coloquei aqui para vocês, né, os termos de senso crítico e senso comum, né? Eu vou começar pelo senso comum. O senso comum, ele é o conjunto de ideias que são passadas pela tradição, normalmente pela via oral, né, e são baseadas na experiência popular. Então, o senso comum é aquela ideia que às vezes é passada para a gente através dos nossos pais, avós, né, do pessoal mais velho, e tem muitas vezes uma dimensão prática, como por exemplo, leva a blusa que vai fazer frio, né? Isso é um senso comum muito ouvido, você sempre ouve, né? Daí você ignora, chega no lugar e você sente frio depois, né? Porque simplesmente esse senso comum normalmente é bom. Mas ele também pode passar outras coisas que não são necessariamente úteis ou verdadeiras, né? Então, nem sempre ele está errado, mas também, muitas vezes, ele está errado, né? É porque ele pode transmitir preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos, ele pode trazer uma suposta sabedoria popular, mas que, na verdade, não aguenta um pouquinho de utilização de senso crítico quando a gente vai analisar isso mais friamente, né? O senso comum, ele pode ser bom, mas a gente tem que ter uma atitude muito cética, ou seja, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, né? Mas isso a gente já vai ver aqui a alguns minutos. E o que é o senso crítico? Que é um dos grandes objetivos da sociologia, do objetivo da sociologia, principalmente nos vestibulares e no Enem, né? O objetivo do o senso crítico, ele é uma análise crítica da realidade, através da razão e das evidências. Ou seja, você vai chegar na realidade, vai questionar a realidade, vai ver o que está acontecendo nessa realidade. E muitas vezes você está questionando uma coisa que ninguém questiona. Se ninguém questiona, né, normalmente porque isso está passando de geração por geração, né? Por exemplo, um exemplo de senso crítico que às vezes pode ser até incômodo. Você vai lá para a pessoa mais idosa da sua família e se ela estiver cozinhando, por exemplo, feijão, né? Você vai lá para a pessoa e pergunta, olha, por que você coloca tanto alho, ou tanta cebola, ou tanta pimenta, ou isso, ou aquilo, né? Você perguntar uma vez, essa pessoa vai te responder normalmente, tranquila, não, eu coloco essa quantidade e tal. Você ficar perguntando muito, a pessoa vai perder a paciência com você e vai falar, ô, peraí, né? Você não quer cozinhar aqui? Então por que você está fazendo essas perguntas? O senso crítico e essa maneira interrogativa do senso crítico, ele incomoda as pessoas, tira as pessoas do seu lugar de conforto, né? E só que no dia a dia pode trazer alguns problemas para o nosso convívio, mas para a sociedade isso é essencial, né? E como que a gente vai desenvolver esse senso crítico na sociedade? Como que a gente vai e consegue fazer as perguntas corretas e sabe as perguntas corretas, né? Então, eu coloquei aqui para vocês duas coisas muito importantes. A primeira é questionar sempre, né? Então, sempre você tem que perguntar o porquê que aquilo está acontecendo, por que aquele fenômeno político, por que aquele fenômeno econômico está acontecendo. Você não consegue simplesmente ter informações sem questionar, né? Muitas vezes, né, o pessoal vai se esconder através da aparência, né? E aquilo vai parecer natural. Existe uma certa naturalização da realidade e principalmente, né, das grandes mazelas sociais, econômicas, políticas, né? Porque tem gente interessada que aquilo continue do mesmo jeito, né? Então, questionar sempre. Então, questione sempre e, além disso, questione tudo, né?
tudo é interessante ser questionado. Não quer dizer que você tem que desconfiar de todo mundo a todo tempo, não é essa postura, mas você tentar sempre entender o que está acontecendo. E sempre buscar evidências além das aparências, né? Então, justamente a nossa realidade, ela esconde o que está acontecendo, né? Por trás de um certo véu. A filosofia chama isso de véu de Maia, né? Que é um véu que cobre a realidade e você precisa levantá-lo para ver o que de verdade está atrás. E é onde o senso crítico vai entrar, fazendo as perguntas corretas para as pessoas corretas, de uma maneira muito bem pensada, você vai conseguir essas respostas. Só que, assim como a vozinha ou o vozinho que está lá cozinhando não vai gostar, que você fique perguntando como se faz o feijão, a sociedade não vai gostar muito de quem faz muitas perguntas, né? Quem vai lá e fala, ó, por que a polícia está trabalhando desse jeito? Porque o Estado está trabalhando desse jeito? Porque os bancos trabalham desse jeito? Porque a prefeitura faz isso com a população de rua, né? Quando você começa a perguntar muito, isso incomoda. É só você ver os exemplos dos jornalistas, não só no Brasil, mas pelo mundo, que vão fazendo o trabalho investigativo, as perguntas que ninguém quer fazer, né? Justamente utilizando o senso crítico para ver a realidade. E se você perguntar o suficiente, né, você vai incomodar as pessoas. E isso é uma coisa boa para a sociologia, mas pode ser uma coisa que cause mal-estar em umas relações pessoais. Bom, eu queria deixar aqui uma frase da filosofia popular, né, mas que fala um pouquinho do senso crítico, né? Dois filósofos, grandes filósofos, no Evidências, né, vão negando as aparências. E é isso que a gente tem que ter, né, quando a gente olha no senso crítico. A gente tem que negar as aparências, falar, olha, não serve, né? Eu quero saber o que está atrás das aparências, né? E a gente vai ter que ver as evidências disfarçadas aí. Beleza, gente?